Fala galera, meu nome é Vitor Alfredo e esse é mais um episódio do nosso podcast Chat Sintonia. Mais de 60% dos casos de violência infantil acontece dentro de casa, um lugar que deveria proteger, mas acaba magoando muito. Cast, roda a vinheta. Hoje minha parceria aqui da mesa é Felipe Vieira e a advogada do CREAS da Barra dos Coqueiros, Bárbara Cunha. Bárbara, a violência contra criança e adolescente se restringe apenas na agressão física ou não? Olá, gente. Agradeço o convite. Acho que é um tema super importante, sensível também, né? Como o Vitor trouxe no início. E mais de 60% das violências ocorrem dentro das nossas casas, né? E não estamos só falando de violência física, mas principalmente violência psicológica, tá? A legislação hoje traz 5 tipos de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a revitimização, a institucional, que a gente chama. Dentre essas violências, podemos destacar que a maioria delas, sim, ocorrem dentro de casa. Estamos no mês de maio, é o mês de conscientização ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E também, a maioria desses casos são dentro de casa, dentro dos vínculos familiares. Quem mais a gente deveria confiar é quem mais nos violenta, infelizmente. Isso. E puxando o gancho, como a senhora acabou de falar das violências, quais são as consequências dessas violências ao longo das vidas dos adolescentes ou das crianças? Perfeito. Muito se vê traumas, né? São adolescentes que são calados, silenciados. Vocês não conseguem ter um diálogo dentro da casa de vocês. Porque quando criança, sua mãe falou, cala a boca. Em algum momento você tentou se expressar, até em um choro, uma indignação que você tentou expressar e que você não sabia pela sua idade, e sua mãe trouxe aquilo, ou seu pai trouxe aquilo como algo irritante, e logo mandou você se calar. Então você percebe que já começa na infância esses traumas, né? Gera insegurança, gera baixa autoestima, você não tem confiança, né? Então imaginem que quando você é silenciado ou você é punido com agressão, você não consegue se sentir seguro a expor o que você sente ou o que você pensa. São essas as principais, o que a gente percebe são essas principais marcas, né, que a violência deixa. Como você já falou, a violência infantil e infanto-juvenil, na verdade, acontece com mais frequência em casa, né? Mas quais são os outros lugares possíveis que possa acontecer essas violências? Perfeito. Essas violências ocorrem muito dentro das nossas casas, mas também nas escolas. É um bullying, né? É até um castigo que o professor, uma forma de punir o aluno, ele dá sem que deixar o aluno se expressar, né? A gente foi educado a, como eu falei, ficar calado. Então, não me responda. Você não pode se expressar, porque é como se você estivesse desrespeitando. A gente precisa separar o respeito da expressão. A gente pode se expressar, mas a gente não pode desrespeitar. E como a senhora falou, a questão do bullying, não só o bullying, às vezes até uma brincadeira que o colega se sinta desrespeitado, até às vezes um comando que ele entenda de uma forma totalmente diferente, Perfeito. mas até alguma atitude que às vezes não tem nada a ver diretamente com ele, mas que ele se sinta coagido, ou que ele perceba que Um um colega, desconforto. exato. E quais são as principais dificuldades contra a violência contra, no caso, a criança e o adolescente? As principais dificuldades é você conseguir dialogar com os pais sobre isso. Como eu falei, tudo e a gente inicia na cultura de dentro das nossas casas. Então, imagine que seu pai, como eu disse anteriormente, seu pai fale, não me responda. Automaticamente você se cala. Na escola, tem essa questão das brincadeiras entre os amigos, os grupos, que para serem engraçados precisam utilizar de piadas, tá? Que menosprezam o outro. Falando de que a pessoa é autista, que ela é gorda.
Que ela Sim, pode ser usada extra, né? e que às vezes essa é uma característica mesmo da pessoa, tá? Mas isso não deve ser levado enquanto chacota. A questão não é o que a característica da pessoa, é utilizar aquela característica para chacotar, para virar alvo de insultos, por exemplo, que é o que acontece também com a questão da raça, a cor da pele. Então, imaginem que hoje nós temos que identificar, tem a heteroidentificação. Então, você se identifica como? Muitas pessoas se identificam como pardas, justamente com receio de se auto-identificar enquanto pretas, porque entendem que ser preto é uma forma de se diminuir. Porque muitas piadas envolvem esse tipo de abordagem. E é muito importante deixar claro que a diferença entre bullying e brincadeira. Muitos adolescentes dizem assim, e às vezes até não é pela maldade, não. Eu estou brincando. Você precisa diferenciar o bullying da brincadeira. Existe a brincadeira, e quando você ultrapassa o respeito, vai existir o bullying. A brincadeira é quando o outro está conivente com aquilo, aceita aquilo, ri daquilo. Já o bullying, não. Você percebe que a pessoa não ficou confortável, ficou constrangida, e aí utiliza disso para várias vezes violentá-la. Continuando o gancho sobre a violência, né? Qual é o principal papel da família nos casos contra a violência dos infantes juvenis? O principal papel da família é a proteção, né? Como eu falei, a gente falando sobre a violência psicológica, que é o bullying, isso ocorre dentro de casa. Eu tive um irmão mais velho que por muitas vezes utilizou de uma característica do meu corpo para fazer piadas dentro de casa. Aquilo me irritava profundamente, mas eu não sabia me expressar. E aí, às vezes, eu chorava e aí é que ele achava engraçado. Mas não tinha maldade dentro dele. Era por não ter sido educado. Por isso que eu falo que o maior desafio da gente identificar essas violências e combatê-las é na educação dentro das nossas casas. E como a senhora já falou, essa questão das brincadeiras, do bullying e tal, muitas vezes as pessoas não veem uma maldade onde deveria ter por conta de que já está enraizado na nossa sociedade. Então, às vezes, as pessoas, por verem certos grupos, certas pessoas brincando de uma tal maneira, quando essas mesmas pessoas começam a ter essas mesmas atitudes com outras pessoas, seja ela de mau gosto, ou sem intenção, ou com intenção, eles acabam não vendo como um problema. Perfeito. E é como a senhora falou, a questão da piada, toda brincadeira que o seu irmão da senhora tinha, que não é um tipo de brincadeira, que eu acho que muitos de nós, dentro da própria casa, Passam tem por esses isso. apelidos e tal, né? E quer não, desencadeia a violência, Perfeito. entendeu? Então, o que essa violência pode desencadear dentro de casa? O que eu percebo dentro das casas é aquele isolamento, né? Muitos adolescentes passam pela puberdade e mudam as características, os formatos, identidade. Aparecem as espinhas, o cabelo às vezes já não é mais o mesmo, o corpo já não é mais o mesmo. E quando você não está num ambiente saudável, ou você está num ambiente que te violenta, mesmo não intencional, tá? Aquilo te faz se isolar. Por isso que muitos adolescentes, eles se isolam. Porque eles preferem se esconder ao ter que colocar um limite. Porque lá na infância, quando eles choravam, quando eles se expressavam, ali era um limite que ele estava dando. Mas os adultos não entenderam aquilo. E simplesmente mandaram se calar. Cale a sua boca, né? Pare de chorar. Entende? Isso tudo é uma violência. Porque ali nada mais é do que uma expressão. A criança está se expressando. É uma frustração que passou, precisa chorar e o adulto ainda assim manda que ele se cale. E muitas vezes entendem como birra, né? Perfeito. Exatamente. E é interessante falar sobre a birra, porque recentemente estive viajando com minha filha. Minha filha se frustrou em algum momento no shopping, porque ela quis algo e eu disse que não daria. E ela foi ao chão, chorando, gritando, e vi vários adultos me recriminarem. É como se eu precisasse fazer algo violento para que ela parasse. Mas eu sabia que ela estava se expressando, que ela estava triste.
Ela precisava se expressar, aquele espaço era dela. Eu não posso me preocupar com o que os outros estão pensando e violentar quem eu mais amo, que é a minha filha. Isso eu não posso fazer. Eu não posso ser influenciada pelos outros. Eu tenho que pensar na minha relação para com ela. Perguntei se ela queria um abraço. Ela disse que não. Então eu deixei que ela chorasse. Depois ela veio e me abraçou. E me pediu desculpas. Então ela entendeu que ela exagerou. Imagine se eu tivesse agido por impulso, na influência daquelas outras pessoas que estavam ao redor me recriminando por deixar a minha filha fazer aquilo, e tivesse agredido quem eu mais amo. Não faz sentido nenhum pra mim. Então, do mesmo jeito que o adulto se expressa, muitos adultos são mandados embora, por exemplo, do emprego, eles quebram tudo. Já viu em novela? Em novela, eles arrastam os perfumes, jogam no chão. Os adultos também extravasam. E por que não as crianças? Nós somos muito podados quando crianças, como se os nossos sentimentos não valessem. Então, às vezes, até a criança chora e o pai ou a mãe vão avaliar se de fato tem que chorar ou não. Tá chorando por isso? Cala a boca, isso é besteira. Você tá invalidando o sentimento dela, pra ela não é besteira. Entende? Então ela quer muito um presente, ela quer muito um brinquedo, ela quer muito. Ela criou essa expectativa nela. E você diz que não, na frustração ela tende a chorar. Imagine que você quer muito alcançar algo na sua vida, você está prestes a alcançar, você tá vendo o objeto ali e simplesmente você é frustrado. Você, enquanto adulto, você também chora. E é isso que a criança faz. Nos seus 13 anos de creche, né? Como costumam e costumavam chegar os casos de suspeita de violência contra os infantos juvenis? O CREAS é um órgão vinculado à assistência social, tá? É um órgão especializado. O que é isso? A gente não atende toda e qualquer demanda. Ou até atende, mas não acompanha. É um centro especializado que trabalha com violações de direito e situações de violência, de risco social, pessoal, enfim. Então, por exemplo, imagine que uma criança sofreu violência dentro de casa. Ela teve uma violação de um direito. Ela sofreu uma violência, a gente vai trabalhar com aquilo, dentro da família. Então, pessoas podem chegar ao serviço do CREAS por órgãos como o Conselho Tutelar, encaminha para o CREAS. O sistema de justiça, né, o próprio judiciário encaminha para o CREAS. A delegacia de polícia, quando há alguma situação de flagrante ou de investigação, situação de violência, eles encaminham para o CREAS. A própria família pode chegar ao CREAS, relatar o que aconteceu, as dificuldades que está tendo, que de fato estão tendo violência dentro daquela casa e podem buscar esse serviço, tá? E eu acho que o mais importante aqui é falar qual é o trabalho do CREAS. Para quem encaminhar para o CREAS? Hoje, essas questões de violência estão tratadas muito como punição. Tem que punir o agressor, tem que punir o agressor, tem que punir quem fez, é uma relação abusiva. A gente vê isso na violência doméstica contra a mulher, né? Mas a gente precisa entender que ali existe sentimento. Talvez aquela mulher não queira, tenha um sentimento por aquele homem, aquela criança, aquele adolescente que está sendo violentado, tem um sentimento por aquele adulto. Eu não quero que ele seja punido. Quem eu tenho que procurar? Quem eu posso procurar para me ajudar? O CREAS trabalha com fortalecimento de vínculos familiares. O CREAS não trabalha com punição. O CREAS trabalha para que aquele problema seja sanado. Na conscientização desses pais que acham que educar é agredir. Então o CREAS trabalha esse fortalecimento desse vínculo. Entende? Para que não haja, para que não precise. Se houver a punição porque houve crime, tudo bem, não vou. Mas que a gente consiga ressignificar aquilo para que não ocorra de novo. Entendeu? E nesses 13 anos de creche, né? Qual foi a... Não pode falar muito, mas como foi mais ou menos a pior, a mais difícil assim, ocorrência que chegou lá, suspeito ou algo do tipo? Uma até recente, né? Como você disse, já é mais de uma década que eu trabalho em CREAS. E teve uma, alguns anos atrás, em que a mãe puxou a faca para a própria filha. A mãe ameaçou a própria filha. E aí, como eu falei, muito se pensa nessa punição. O maior papel que a família pode exercer e que deve exercer é o protetivo. É o de proteção. Então, se chega a essa informação de que uma mãe está com a faca apontada para sua filha, logo se pensa em prender essa mãe, em punir. Calma. Por trás daquela mãe havia uma situação de transtorno mental, que não estava sendo cuidada. Eu acho que o que mais falta na rede como um todo, e quando eu chamo a rede de proteção, eu chamo também a sociedade, o que mais falta é esse olhar de sensibilidade.
de não responsabilidade, mas de sensibilidade. O que causou aquilo? Uma mãe simplesmente não vai puxar uma faca para um filho na intenção de matá-lo. Porque, como eu falei para vocês, vocês vão sentir isso quando vocês tiverem filhos. Mas é um amor que a gente não consegue mensurar. Então, não é comum que um pai e uma mãe intencionalmente agrida seu filho. É porque, de fato, ele não entendeu a gravidade daquilo. Então, imagine que quando a gente chegou na situação, obviamente a polícia, quem chegou primeiro, e aí a polícia, o papel da polícia é muito diferente do conselho tutelar, por exemplo. O papel da polícia é você conter, obviamente, a situação do flagrante, a violência, mas buscar responsabilizar quem de fato fez aquilo, quem cometeu o ato. Já para o conselho tutelar, a prioridade ali é a proteção da vítima, daquela criança, daquele adolescente. Então, pensando em proteção, será que é bom mesmo que a mãe seja punida, seja presa e fique distante desses filhos? É claro que não. Primeiro, é uma questão de saúde mental. Estabiliza essa mãe, busca saúde mental, estabiliza essa mãe e conversa e trabalha com ela a necessidade dela estar no acompanhamento de saúde, dela estar no acompanhamento de criança que vai fortalecer esses vínculos, porque ficam os traumas também na criança. Imagina aquela criança que viu sua mãe apontar uma faca para ela. O fortalecimento desses vínculos familiares é imprescindível, assim. Então, o trabalho do CREAS é essencial, eu posso dizer. Infelizmente, as pessoas ainda não entendem sobre isso. Mas é essencial, porque você fortalecer o vínculo e ter aquela família reestruturada é maravilhoso. E quando a gente se fala a respeito de violência, muitas pessoas já pensam logo, como a senhora já falou, física, psicológica e entre as outras, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer para a senhora, que eu acho que muita gente tem essa dúvida na cabeça, que é, o abandono, ele também pode ser tratado como uma violência? Sim, com certeza. O abandono é uma das formas de violência mais cruel que existe. E é muito importante falar do abandono, porque muitas mães estão exercendo responsabilidade solo sobre os filhos. Consequentemente, os pais dessas crianças abandonaram seus filhos. Então, as mães ali, elas tentam não só... Elas têm uma responsabilidade não só financeira de arcar com aquilo, mas emocional. Porque todo ser humano precisa de referências na sua vida. Né? Pessoas de referência, pessoas que eu vou me espelhar. Imagine que uma mãe solo, ou um pai solo também, eu tive um pai solo. Então, imagine que uma mãe solo ou um pai solo precise gerar essa referência para o seu filho, né? Então, abandono, sim, é uma das mais cruéis, porque existe também as datas comemorativas, por exemplo. Em algum momento, vai ser cobrado daquela criança a presença de alguém que não existe. Hoje nós temos os dias dos avós, hoje nós temos os dias dos pais, os dias das mães. Em algum momento vai ser cobrada a presença de quem não vai estar lá. Imagine psicologicamente o que isso traz. Exatamente, como a gente vê nos colégios, os eventos, não só no colégio, mas assim, vamos botar principalmente nos colégios, como a gente está falando de criança e adolescente, quando tem um exemplo, um evento, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e aquela determinada criança, ela não teve um amor paterno, um amor materno, e aí, às vezes, geralmente quem vai é uma avó ou uma Exatamente. tia, mas acaba não sendo a mesma coisa, não acaba não tendo o mesmo carinho, o mesmo afeto, mesmo que elas tentem, elas acabam não conseguindo, porque como muitos dizem, o amor de mãe só a mãe consegue dar. E o carinho de pai só o pai consegue dar. Exato. É muito importante falar também sobre o abandono, que atualmente, com as redes sociais, muitos pais estão presentes, mas não estão conectados com seus filhos. Então, por diversas vezes, me peguei no telefone minha filha brincando sozinha. Então, eu não estava ali. Entende? São pessoas, né? São adultos que levam trabalho para casa. E aí, ao invés de estar com seus filhos, estão trabalhando. Sim. Entende? Eu acho que por isso que eu falo que a maior dificuldade
nesse trabalho é a conscientização desses adultos. Porque muitos casos assim não são denunciados por medo, ou só por não querer os pais nessa, nessa, nesse negócio aí, né? Na Não estando situação. preso Isso. ou A situação. afastado, Exatamente. etc, né? E eu vou falar da violência como um todo. Tá? É muito fácil você denunciar a violência vinda de um estranho. Me bateu aqui, basta me empurrar. Eu já procuro alguém para tomar providência. Mas quando envolve sentimento, quando é dentro da nossa casa, a denúncia gera punição. E a gente não quer isso para nosso pai e nossa mãe. Imagine que já atendi mulheres em situação de violência, mães, e que, porque a proteção da mulher veio muito nesse sentido de denunciar e punir. Né? É como se elas não tivessem outra saída. Elas estão num relacionamento abusivo, elas têm que denunciar e eles serão punidos, os agressores. Mas imaginem que ela tem filhos. Naquele seio familiar existem as crianças, os adolescentes. E já tem de mães desesperadas porque queriam romper a violência com o agressor, com seu companheiro, mas os filhos responsabilizavam ela, caso o pai fosse preso. Porque existe, gente, sentimento. Então, você é uma criança, você é um adolescente. Seu pai, para te educar, porque ele trouxe isso, é cultural, tá? É algo aí que a gente vem trazendo, a gente precisa quebrar ciclos. Mas é cultural de que educar é violentar. Então, você estar com seu pai, saber que ele te violentou, saber que ele cometeu ali um crime, e você friamente ligar para a polícia. Olha, meu pai acabou de me bater e eu quero que ele seja punido por isso. Quem tem afeto não tem esse tipo de iniciativa. Até porque você sabe que seu pai não fez aquilo numa forma intencional. Ele entende que ali foi a forma de educar. A gente precisa desconstruir de que educar é agredir. Realmente, vários pais e mães agredem os filhos, né? E às vezes escola também colocam castigos para educar, só que não acaba educando, né? Acaba punindo e violentando as crianças. E quando a criança ela sofre uma agressão, tanto do pai, tanto da mãe, eles pensam que eles vão educar, mas muitas vezes acontece que essa criança fica, como muita gente diz, revoltada, acaba se distanciando dos pais, acaba não tendo o carinho, o respeito, e aí sim também pode vir a violência dos filhos aos pais também. E uma pergunta assim, qual seria a forma mais correta ou a melhor forma que poderia denunciar esses casos? Vamos lá. Eu vou fazer algo aqui que eu não costumo fazer. Sim. Canais de comunicação. Eu não falo sobre denúncia apenas. Eu falo sobre a quem eu posso pedir socorro. A quem eu posso comunicar, não necessariamente denunciar. Porque, como eu falei, né? Quando a gente fala de denúncia, a gente atrela logo à punição, né? E eu sei que tem muitos adolescentes que estão acompanhando, que vão assistir esse episódio. E eu preciso informar sobre como comunicar, tá? Não necessariamente denunciar. Com quem eu posso conversar? Você tem vários atores de proteção. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a própria escola, nós temos o CREAS, nós temos a polícia, nós temos o Ministério Público. Tá? Então, imagine que em todos esses canais você possa relatar o que aconteceu. Obviamente que a depender do grau de violência, vai ser tratado de uma forma proporcional. Quanto mais grave a punição, tá? Então, mas eu imagino que um filho em desespero queira apenas que a mãe entenda ou que o pai entenda que a violência não vai resolver o problema, né? Então, imaginem a situação. Um casal com um filho adolescente ou criança. Um homem que agride uma mulher. Ela faz o quê? Denuncia o homem. Eles separam. Ela pede a medida protetiva, tá com todo o direito dela, e se afasta daquele agressor, por ser uma relação abusiva. Mas ela, para educar seu filho, ela agride. Ela tá fazendo a mesma coisa que o agressor fez com ela.
Entende a gravidade? Por que que a agressão contra a mulher é tão grave? Porque é uma agressão desproporcional. O homem, fisicamente, é mais forte que a mulher. E bem assim são os nossos pais com vocês, adolescentes. Seus pais são muito mais fortes que vocês. Por isso que existe essa proibição de agressão. Muitos pais estão querendo quebrar os ciclos de violência que sofreram, mas não estão sabendo como fazer, né? Então, eu queria aproveitar para orientar esses pais também a como fazer, ou até vocês orientem seus pais a como fazer. Então, primeiro, o diálogo, né? Diga à sua mãe, diga a seu pai que você só está discordando do que ele pensa. Você não está desrespeitando, né? Peça que sua mãe e seu pai te ouçam em um momento de confusão, de discórdia. Mãe, me ouça. Mãe, posso falar? Deixa eu ser ouvido. Então, eu acho que vocês também têm o poder de educar os pais de vocês, sensibilizando, tá? Mãe, pai, se eu sou o maior amor da vida de vocês, não me bata, não me violente, tá? Eu acho que é uma estratégia que a gente pode usar para alcançar os pais de vocês. E assim, já falou a questão da violência, que a senhora mesmo falou que atendeu um caso da mulher que ela chega, no caso, com o filho, mas que ela tem medo de separar. E que mesmo com a medida protetiva, ela fica com o peso da consciência de que o agressor, ele pode sim não respeitar a medida protetiva e ele piorar a agressão, podendo sim levar a um homicídio, né? Ou algo deixar a pessoa no hospital bem debilitada. Não só ela, mas o filho, que, como a senhora mesmo falou, às vezes elas pensam muito no filho, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas vezes passa na cabeça delas que são que se ele já é assim comigo em um relacionamento, imagine se a gente não, se eles não estiverem mais juntos. Eu acho que essas pessoas, elas pensam nisso, Sim, entendeu? sim. Mas é o que eu tô falando pra vocês, a gente não tá conseguindo alcançar a raiz do problema. Se a gente tá falando de violência contra criança e adolescente, eu tô falando pra vocês, a gente tem que alcançar seus pais, explicar pra eles o que é. A mesma forma é a violência doméstica contra a mulher. Então, a gente não tem que encorajar as mulheres a denunciar. A gente tem, não só isso, tá? Sim. A gente tem que ir para além disso. Eu tenho que conversar com homens, com vocês, pra dizer que o que a mulher pode, o homem também pode. O que o homem pode, a mulher também pode. Eu preciso conscientizar vocês, para que vocês não passem por uma situação em que vocês acabem violentando outras mulheres, tá? Então, por exemplo, a impressão que dá é que só as mulheres são protegidas. Porque tem a Lei Maria da Penha, vocês são homens, adolescentes. Eu não sei qual é a impressão que vocês têm, mas muito se fala nessa proteção. Tá, e se a mulher me bater, o que é que eu faço? Por que não levar essa informação para os homens? E se a mulher agredir o homem, ele pode denunciar, ela vai responder por lesão corporal. Então, existe punição para mulheres também. Eu acho que muito está se encorajando mulheres a denunciar. Os homens não estão sabendo o que fazer, estão tentando quebrar isso e utilizando de uma força muito maior. E aí vem a questão dos feminicídios. Porque normalmente a mulher denuncia, ela busca o que de fato está sendo dito, denuncie, só que você não está conscientizando o homem de que aquilo é um limite e que precisa ser respeitado. Ele está sentindo ali como se fosse uma afronta. E o homem é trabalhado para que, se for afrontado, ele reagir. Não sei se vocês já ouviram, mas o nosso pai falava. Se você apanhar na rua, quando chegar em casa, você apanha 2 vezes. Principalmente quando é homem. É como se você não pudesse ser agredido, porque isso diminui a sua masculinidade. Então, se uma mulher, por acaso, te agredir, eu vou levar tapa de mulher nada. E aí você utiliza de uma força muito maior, que obviamente a sua, enquanto homem, é uma força muito maior, e você acaba respondendo por aquilo. E que muitas vezes descontrolada, às vezes uma agressão da parte da mulher que seja um tapa ou um soco, como a senhora falou, a força do homem, por ela ser maior, ela tem outro tipo de reação. Às vezes ele pode ver um pedaço de ferro no chão e por ele estar de cabeça E quente reage. e reagir de uma forma bem pior. Às vezes um tapa pode levar a mulher até o hospital. Mas por que que os homens, ao invés de reagir, não procuram a polícia? Porque eles não sabem que podem Sabe? procurar a polícia.
Por duas coisas, dois motivos. Um, porque eles não sabem que podem procurar a polícia, que elas serão punidas. Eles não sabiam disso. Eles não sabem disso. Por que não comunicar isso a eles? Não reajam. Procure É porque é menos divulgado do que a Maria da Penha. Tem um carro da polícia que fala Frota Maria da Penha, do homem não tem. E aí o homem... O homem está perdido. E aí ele foi ensinado quando criança que ele que tem que resolver os problemas dele. E ser macho é isso. Ele resolveu os problemas dele. Ele não pode nem levar para casa. Você entende como é complexo? Então, a gente precisa trabalhar os pais e as mães, assim como a gente precisa trabalhar os homens nas relações. Então, é cultural de que o homem não pode levar desaforo para casa. Eles não sabem nem o que fazer. Por exemplo, já vi um caso de histeria, uma mulher com muito ciúme, pegar o telefone do marido e espatifar no chão. Ele, sem saber o que fazer, obviamente reagiu agredindo a mulher. Mas e se ele tivesse buscado denunciar? Perfeito. Como foi que vocês viram na mídia de que o homem pode responsabilizar as mulheres pelos atos delas? Não divulga. Não divulga. Só querem o seguinte: homem parem, homem parem, homem parem. Mas você não está entendendo por quê? Porque sua mãe e seu pai estão educando você em casa, porque continuam. Seus pais continuam te educando a ser o macho alfa. A não levar desaforo para casa. Se tiver um problema, você ir lá resolver. Entende? A gente não está conseguindo resolver o problema das crianças e dos adolescentes da forma que eles são criados. Entendeu? Entendi. Como você já falou, né, mas não deixou claro, eu queria saber assim, quais são os órgãos responsáveis para proteger as crianças e os adolescentes. Temos muitos órgãos responsáveis, já citei alguns deles aqui, mas acho que principalmente nós. A família também. Nós, sociedade. Eu diria que sociedade. Eu fui pentear o cabelo da minha filha, ela gritava. Horrores. Eu abri as cortinas. Eu me senti ofendida porque a vizinha foi perguntar. Não, de jeito nenhum. A vizinha tá protegendo minha filha. Ela quer saber o que tá acontecendo com aquela criança que tá chorando tanto. Eu dou satisfação à minha vizinha, com certeza, quantas vezes forem necessárias. Porque do mesmo jeito que sou eu ali penteando o cabelo da minha filha e ela está gritando, pode ser de fato uma ação de violência. Pode ser minha, que sou a mãe dela, pode ser de uma babá, pode ser de um padrasto, de uma madrasta. Então, sim, o papel primordial de proteção é da sociedade. E puxando um gancho que a senhora falou, da questão da filha da senhora, quando eu era mais novo, eu passei como é que eu posso dizer? Por uma situação. Por uma situação bem parecida, que minha mãe e meus pais no caso, me tiveram muito cedo, e eles tinham que trabalhar para comprar fralda, leite, essas coisas. Eles me deixavam com babá. E essa babá, eu tinha aquelas cadeirinhas de balanço pequenininha de criança, ela me prendia na cadeira, eu ficava preso o dia inteiro. E aí uma vizinha que morava em frente a uma casa de andar, viu e falou com minha madrinha, e que ela comunicou à minha mãe, e aí foi uma confusão e tal, mas que conseguiu resolver. E aí a partir disso eu comecei a ir para hotelzinho e depois para a escola, né? Sim. Mas é exatamente isso. A gente tem que parar. Eu falo pai e mãe, tá? Eu me coloco nesse. De se ofender pela postura do outro. Então, quando aquela pessoa procura uma satisfação, o que está acontecendo aí? Eu tenho que agradecer. Porque o que ela está tentando ali é proteger a minha filha. Imagine a seguinte situação. Você está passeando e aí você vê um homem agredir uma mulher. O que vocês fazem? Eu tentaria parar. Assim, depende da violência. Se fosse física, eu teria o impulso de ir lá, teoricamente, que tentar resolver. Se fosse verbal, acho que repreender e ligar para a polícia, ou também passar direto, se eu não conhecesse a pessoa ou... Eu teria uma ação diferente. Como ele falou, se fosse uma agressão física, eu tentaria retirar aquela mulher daquele local, levar para um local mais seguro, que ela se sentisse confortável, para que ela, se ela quisesse, eu daria a opção dela ligar para a polícia e tal. E faria a mesma coisa também se fosse uma violência verbal, Muitas porque mulheres, desculpa interromper, mas muitas mulheres não querem, não quero ligar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, por medo. Como você já disse, ele pode me matar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo.
E aí ela continua naquele ciclo e vai permanecer naquele ciclo até. E não só isso, porque depois da agressão vem a promessa. Ele se arrepende, ele sente remorso. Então ele vai tentar reconquistar aquela mulher e ela vai acreditar que ele melhorou. Só que a gente não está trabalhando os homens para que de fato eles melhorem. Eles não estão. Quando eles veem, eles já explodiram, já violentaram, sem eles entenderem. Quando foi que começou isso? Por que você está fazendo isso? Agora eu faço outra pergunta. E se vê uma mãe batendo num filho? Ah, normal. Que a criança. Não, tipo assim, Você passa direto. eu passo direto. Teoricamente, você vê uma mãe batendo ali no filho, passa direto. Você ignora aquele tipo de violência. Exatamente, a gente passa direto e tal, mas, O correto não é fazer isso, né? exato, o correto seria a gente parar, conversar, conscientizar ela que aquilo não era o certo, mas que Mas quem infelizmente, vai. Exatamente, assim. exatamente, É porque as pessoas se sentem ofendidas. exato, Se você em algum momento tenta abordar, até porque a mãe, quando bate no filho, ela não tá bem. Tá? Ela tá num nível de estresse muito grande. Ali é falta de autocontrole apenas. Falta de paciência. Então, imagine que se você for. Como é que eu posso dizer? Se você for abordá-la, ela não vai estar receptiva. Né? Então, veja a delicadeza. A mesma coisa a violência contra a mulher também. O homem não vai estar receptivo para aceitar que você venha, para intervir. Ele vai querer resolver. E é capaz de você apanhar também. Só que o que que acontece? Na violência contra a mulher, você aciona a polícia por quê? Porque foi divulgado isso. Às vezes a mulher nem quer. Não, não, a gente resolve. Não, deixa que eu resolvo. Não, não precisa se meter não, moço. Eu resolvo aqui com ele, já tá tudo bem. Vai pra casa. Porque ela sabe. Porque ela tem sentimento por ele. Ela não quer que haja uma punição. A mesma coisa a criança adolescente. Se a mãe tá ali batendo, normalmente você vai dizer assim, e aí aprontou. A criança aprontou. A culpa é da criança. Né? E a gente ouve muito falar que a culpa não é da vítima. A culpa não é da mulher que apanha do marido e a culpa não é daquela criança que é adolescente que tá apanhando do pai e da mãe. Havia algo assim com sobre a violência da criança e adolescente a ver com álcool, a quantidade de filhos ou a o financeiro da família. droga, Sim, é como eu falei. Quando você parte para a violência, principalmente de quem você gosta, de quem você ama, faltou autocontrole. Você ingerir substâncias entorpecentes, qualquer que sejam, que te altere de um estado emocional, que te tirem daquele ambiente racional, você vai reagir de determinadas formas, inclusive de forma mais reativa, mais violenta. Entende? Se você já não tem autocontrole, você estando racionalmente bem, quem dirá com o uso de substâncias, tá? E é como eu falei, em relação ao quantitativo, ao número de filhos ou a condição financeira da família. Vejam, não sei se eu vou conseguir deixar claro, mas vou tentar. Tudo gira em torno da paciência e do autocontrole. Gente, se você tem um monte de criança querendo se expressar ali, e grita, e empurra, e você com essa responsabilidade sozinha, né? Eu digo isso porque eu já citei aqui as mães solo, nós temos muitas assim. E elas que acabam tendo que educar sozinhas. Você não consegue, em algum momento você vai se ver fora de controle. Fora do controle, porque ali nós temos vários perfis de criança, né? A depender da quantidade de filhos. A gente vai querer cessar, a gente anda muito cansado, vou dizer enquanto pai e mãe, né? A gente trabalha muito para dar um nível muito alto, né? De oferta para nossos filhos, né? E aí a gente acaba chegando em casa já cansado. E aí o que que falta? Paciência. Aí a avaliação que a gente tem que fazer é, vale a pena eu trabalhar tanto, colocar meu filho na melhor escola, mas não estar presente? Não ter o que ele mais quer, que é paciência. Ele só quer isso. Agora, você está se obrigando a cansar na rua para dar um padrão de vida para seu filho que ele não precisa, porque ele só quer a sua presença. Eu tive que trabalhar isso porque minha filha estava sentindo muita falta de mim. Coloquei na escola bacana, integral. Não, vai de manhã e só chega à noite. Preciso trabalhar. E ela estava sentindo a minha falta. E eu descobri que ela queria a minha presença. Se eu trabalho muito e gasto muito, essa conta não está batendo. Porque minha filha ainda quer a minha presença. Vou trabalhar menos, vou diminuir a condição da minha família, mas vou estar com minha filha.
Eu acho que é isso que a gente precisa Sim. enfatizar. E que eu acho que é algo que hoje em dia é bem recorrente, porque muitas vezes a criança, como por dizer, tem do bom e do melhor, mas é uma criança mimada, é uma criança, como muitos dizem, chata, mas às vezes não é. É só porque ela não teve o amor que ela queria naquele momento. É uma carência. Exatamente, mas até uma coisa que para os pais seja algo tão simples, para crianças é algo tão extraordinário, como um momento ali brincando no chão com brinquedos, uma saída para ir na praça, ao shopping, alguma coisa assim simples, mas que para a criança são memórias que ela vai guardar para a vida e que ela vai lembrar daquilo. Sabe o que eu aprendi com minha filha? Que quanto eu mais sirvo, mais ela exige. Veja só. Quanto eu mais sirvo, mais ela exige. Por exemplo, hoje minha filha tem 4 anos. O pai continua tratando ela como se ela fosse um bebê. Então, ela toma a vitamina dela na mamadeira, aí ele quem dá, ele quem vai buscar. Eu já tô fazendo um outro trabalho com ela. Ela hoje diz que ela é uma menina grande. Então, se ela é uma menina grande, ela tem responsabilidades. Ela vai terminar a mamadeira dela, ela vai colocar na pia da cozinha. Entende? Por que eu quero falar isso? Que quanto mais serve, mais é exigido. O pai estava em casa comigo. Ela terminou a mamadeira e chamou o pai. Pai, minha mamadeira. Aí ele traga, ela não. Você vem buscar. Ela começou a exigir dele algo que ele tem feito por ela. Sim, Aí ele chegou pra mim e falou, Bárbara, peça pra ela levar a mamadeira. Mamãe, deixa eu chamar. Mamãe, traga a mamadeira, por favor. Porque você é menina grande. E ela foi lá e... A gente precisa gerar responsabilidade. Você quer crescer? Você é adolescente? Você vai ter responsabilidade. Porque com 18 anos, você vai estar na vida adulta. Então, se você já fala para seus pais, porque às vezes a gente precisa também, né, se comunicar com os nossos pais e colocar uns limites. Mãe, já cresci. Quem nunca, né? Mãe, já cresci, eu vou sozinha pra escola mesmo. Mãe, já cresci, eu só vou sozinha. O pai, eu já cresci, vou sozinho, enfim. Então vai sim. Mas você vai ter também uma responsabilidade. A gente precisa fazer isso. Isso é educação. A gente fala muito que a gente tá criando os filhos para o mundo, mas a gente não tá preparando nossos filhos para isso. São muitos homens que não sabem fazer o que comer, por exemplo. Homens, eu falo adultos. Porque tinha a mamãe que servia a ele. Mas a menina, a mamãe colocou para cozinhar. O menino, não. O menino sentava no sofá, assistia o jogo de futebol, comendo comidinha dele. A menina ia cozinhar. É isso que eu falo quando eu falo assim. Quando a gente educa meninos e meninas, a gente tem que dizer que o que o menino pode, a menina Também pode. pode. Se a menina vai varrer uma casa, o menino vai fazer uma comida. Vamos supor, tá, gente? E aqui a gente tem que ter cuidado para falar sobre trabalho infantil, não quero falar sobre isso, responsabilidades. No sentido de crianças e adolescentes serem responsáveis pelo lar. Não é isso, porque isso já é um trabalho infantil. já Mas eu tô falando no sentido de auxílio. Você é adolescente, você é grande, não quer que mamãe acorde você? Você vai acordar sozinho e vai arrumar a sua cama. Você não tá fazendo pra mim, você tá fazendo pra você. Sabe? É gerar responsabilidade em vocês, adolescentes ou criança, mas o que eu quero trazer é exatamente isso, assim. Os pais estão buscando servir seus filhos, lá na frente eles vão exigir. E aí os pais vão querer o quê? Agredir. E para finalizar o nosso podcast, a nossa última pergunta para a doutora Bárbara é o que realmente funciona na prevenção da violência do infanto-juvenil? Prevenir é conscientizar quem educa. Para mim, o melhor tipo de prevenção é conscientizar quem educa de que educação não é agressão e educação não é violência. Eu acho que vocês têm, aí agora com acesso às redes sociais, vocês têm visto muito assim. Faz sentido para você? As pessoas quando perguntam alguma coisa, quando trazem alguma reflexão, eles falam assim, faz sentido. A gente tem que fazer sentido para quem a gente está educando. Então, para minha filha, eu não vou dizer assim, não pegue uma faca e pronto. Mamãe, não pegue a faca porque a faca vai cortar os seus dedinhos e vai sair sangue. Pronto, já fez sentido para ela do porquê não pegar a faca. Sim. Então, eu acho que o que falta é esse diálogo entre quem educa com quem está sendo educado. Tá? A gente só quer dizer assim, não pegue a faca. Eu sei o risco que corre e vocês não sabem. E eu só proíbo vocês de terem acesso aqui. Sem explicar o porquê. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente pune? Não vou pegar aqui, mas quando eu sair ali, eu pego a faca.
Porque eu não entendi que ela vai me machucar. Não me disseram que ela vai me machucar. Sim. Né? Estou falando aqui de uma faca, mas eu estou falando de uma situação. O que acontece? Muitos filhos não fazem na frente daqueles que punem, dos pais. Mas eles fazem escondido. Sim. E aquele negócio. Como você já falou, entender o que está por trás desse problema, a raiz, é o primeiro passo para que ocorra uma intervenção, para que esses casos sejam diminuídos, ocorram bem raramente, ou que eu acho que é um sonho de muita gente que não ocorra, que não aconteça, né? Porque é importante deixar claro aqui que, do mesmo jeito que existem as medidas protetivas de urgência para mulheres, existem medidas protetivas de urgência para proteger você, criança, e você, adolescente. Tanto para homem quanto para mulher. Meninos, vocês estão protegidos. Existe uma lei que protege vocês. Henri Borel. É a lei de proteção. É a mesma lei Maria da Penha que tem para as mulheres, é a lei Henri Borel para crianças e adolescentes. Seja ele menino ou menina. Henri Borel foi um menino de 4 anos de idade, se eu não me engano, e ele foi morto dentro de casa. Ele foi espancado e morto. Quem estava dentro de casa? A mãe e o padrasto. Supostamente eles que teriam cometido o crime, mas isso aí está sendo apurado pela justiça, enfim. Mas o que eu quero dizer é essa questão de que vocês, existe proteção para vocês. Não é só para... Só que o que falta é divulgação. E não é só a punição pela punição. O que a gente quer é conscientizar seus pais que não haja essa penalização a vocês, essa agressão a vocês. Obrigado, doutora Bárbara, por aceitar nosso convite e vir para o nosso podcast. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Sete Sintonia. Lembrando que vai estar disponível no YouTube e no Spotify. E os cortes melhores momentos no Instagram Sete Sintonia. Obrigado.